Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Querigma. Saúdo a todos com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço por você estar aqui conosco, dedicando seu tempo para refletir sobre a Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema importante e talvez até surpreendente: as coisas que Deus realmente odeia. Vamos falar de 14 tipos de coisas e pessoas que Deus odeia. Isso pode parecer forte, muito forte, mas é fundamental para quem deseja viver uma vida que agrada ao Senhor. Você já parou para pensar nas coisas que Deus realmente odeia? A Bíblia é um guia completo para a nossa vida, oferecendo não apenas ensinamentos sobre o amor e a graça de Deus, mas também advertências claras sobre atitudes e comportamentos que Ele abomina. Essas advertências não são para nos condenar, mas para nos direcionar no caminho certo, para que possamos viver de maneira que agrada a Deus. Ao entendermos o que Deus odeia, podemos ajustar as nossas vidas para evitar esses erros e, assim, viver uma vida mais alinhada com a sua vontade. Antes de entrar na lição de hoje, eu quero explicar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, sobre o ódio de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, mas é importante começar lembrando que Deus é, em sua essência, amor. Ele nos ama profundamente e deseja o melhor para cada um de nós. No entanto, a Bíblia também menciona que existem certas coisas que Deus odeia. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, mas não é. O ódio de Deus não é como o ódio humano, que muitas vezes é impulsionado por emoções instáveis ou injustiça. O ódio de Deus é puro e justo, direcionado ao pecado e às atitudes que vão contra a sua santidade e justiça. Deus odeia tudo o que corrompe e destrói o bem, porque essas coisas afastam as pessoas da sua presença e propósito. Vamos ver agora a diferença entre o ódio de Deus e o ódio humano. Geralmente, o ódio humano é imperfeito e pecaminoso, frequentemente baseado em ressentimento, inveja e vingança. Pode levar à destruição e ao sofrimento. Em contraste, o ódio de Deus é uma reação àquilo que é mal, aquilo que fere relacionamento com Ele e prejudica a sua criação. É um ódio que visa a eliminação do pecado e a restauração do bem. Podemos perguntar: qual é o propósito do ódio de Deus? O ódio de Deus é, na verdade, uma expressão do seu amor pela justiça e pela pureza. Ele odeia o pecado porque ama a humanidade e deseja que vivamos em plenitude e santidade, longe de tudo o que pode nos prejudicar. Bom, de tudo isso que eu falei, então fica a pergunta: quais são essas coisas que Deus odeia? Quais são essas ações que Deus odeia? Agora nós vamos entrar nas coisas ou ações que Deus odeia. Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19, lista 7 coisas que Deus odeia: a altivez, ou seja, o orgulho, a mentira, o derramamento do sangue inocente, corações que tramam planos perversos, a pressa para fazer o mal, o falso testemunho, aqueles que semeiam discórdia entre irmãos. Olha, essas coisas ou ações Deus odeia. O orgulho leva uma pessoa para a autossuficiência, faz com que essa pessoa despreze os outros. É algo que Deus abomina, esse tipo de atitude. A mentira destrói a confiança e corrompe relacionamentos. Quantas pessoas que não tiveram o relacionamento rompido, destruído por causa da mentira? Homicídios, tirar vida de outro ser humano, é um ato que vai contra a imagem de Deus em cada pessoa. E o que dizer das artimanhas? Aquelas pessoas que têm ansiedade por agir mal. Esses comportamentos revelam um coração corrupto,
pronto para fazer o mal deliberadamente. Falso testemunho, meu Deus, o falso testemunho. Falar mentiras sobre os outros, pessoas que já tiveram suas vidas arruinadas, pessoas que tiveram suas reputações destruídas completamente por causa de falso testemunho. Falar dos outros aquilo que você nem viu e nem sabe. Isto é abominável aos olhos do Senhor. Semear discórdia, semear contenda entre irmãos, isso destrói a unidade. Igrejas foram destruídas por causa da contenda. Famílias foram destruídas por causa de discórdia entre irmãos. O povo de Deus estão brigando um contra o outro, lutando um contra o outro por causa da discórdia. Em nosso dia a dia, podemos evitar essas práticas vivendo com humildade, sendo honesto, promovendo a vida, planejando bem, sendo verazes e promovendo a paz e a unidade. A insinceridade. Pessoas que não são sinceras. Provérbios capítulo 12, verso 22 nos diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A sinceridade é fundamental para um relacionamento saudável com Deus e com os outros. A insinceridade, por outro lado, mina a confiança e desagrada profundamente a Deus. Devemos praticar a transparência e a honestidade em nossas palavras, em nossas ações, sempre buscando falar a verdade com amor. Sacrifícios dos ímpios. Provérbios capítulo 15, verso 8, diz que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. Deus não se agrada de rituais religiosos e vazios, que são feitos sem verdadeiro arrependimento e temor a Ele. O que Ele deseja é um coração contrito e uma vida de obediência, não apenas a aparência da religiosidade. Examine as suas motivações ao adorar a Deus. Quando você vai adorar a Deus, examine as suas motivações, certificando-se de que você o faz com sinceridade e coração puro, e não apenas por costume ou aparência. Na lição anterior, falamos de motivações. Temos que saber por que fazemos as coisas. Qual é a motivação que nos leva a fazer as coisas? Outra coisa ou ação que Deus também odeia são o costume dos ímpios. Em Provérbios capítulo 15, verso 5, Deus nos lembra: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Os costumes e comportamentos que desagradam a Deus não devem ser imitados. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os costumes e os comportamentos desse tipo nem devemos sequer aproximar. Devemos buscar a justiça e andar nos caminhos do Senhor, rejeitando as práticas corruptas do mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, evite a se conformar com as práticas e valores deste mundo que são contrários aos ensinamentos de Deus e busque sempre viver segundo a sua vontade. Outro aspecto, planos malévolos. Aprendemos em Provérbios 15, 26 que os planos do coração perverso são abomináveis ao Senhor, mas as palavras dos puros são agradáveis. Meus queridos, nutrir intenções malignas ou planos que prejudicam os outros é detestável aos olhos de Deus. Devemos alinhar nossos comportamentos e planos com a vontade de Deus, buscando sempre o bem e a justiça. Antes de fazer planos, pergunte a si mesmo se eles estão alinhados com os princípios bíblicos que agradam a Deus. Evite alinhar pensamentos e desejos que possam causar danos aos outros. O orgulho. Provérbios capítulo 16, verso 5 nos adverte que todos os orgulhosos de coração são abomináveis ao Senhor, certamente não ficarão impunes. O orgulho é uma barreira que nos afasta de Deus e dos outros. Deus valoriza a humildade
e deseja que sejamos dependentes dele, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem dele. Pratica a humildade em suas interações com os outros e diante de Deus, reconhecendo suas bênçãos e sendo grato pela sua graça. Julgamentos injustos. Provérbios capítulo 17, verso 15, diz que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus odeia a injustiça, especialmente quando ela se manifesta em julgamentos distorcidos. Devemos ser justos em nossas avaliações e decisões, garantindo que tratamos todos com equidade e imparcialidade. Esforça-se, meu amado irmão, minha amada irmã, para ser justo em todas as suas decisões, evitando favoritismo e preconceitos e buscando sempre julgar com retidão conforme os princípios de Deus. Agora, nesse segundo ponto, vamos falar de pessoas que Deus odeia. Primeiro falamos de ódio de Deus pelas coisas e ações. Agora é ódio de Deus direcionado às pessoas. Embora Deus ame todas as pessoas, a Bíblia nos mostra que Ele odeia o pecado e as atitudes das pessoas que persistem no mal. Não é a pessoa em si que Deus odeia, mas os comportamentos e decisões que essas pessoas escolhem quando se afastam dos seus caminhos. Deus deseja que todos se arrependem e se voltem para Ele, mas aqueles que persistem no mal e se colocam em oposição a Ele e a sua santidade, essas pessoas Deus odeia. Agora vamos ver quem são essas pessoas. Mas antes de avançar, eu gostaria de explicar uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre a abominação. Nós vimos que essa expressão aparece muitas vezes, abominável ao Senhor. A palavra abominável vem do grego toevá, que se refere a algo que é detestável, repugnante ou absolutamente inaceitável. Quando algo é descrito como abominável, significa que é completamente oposto ao caráter santo e puro de Deus. Na Bíblia, a expressão abominável ao Senhor é usada para destacar ações, atitudes e comportamentos que são contrários à vontade de Deus e que Ele considera repulsivo. Isso inclui coisas como idolatria, injustiça, orgulho, falsidade e práticas imorais. Por que é abominável? Essas coisas são abomináveis a Deus porque corrompem a sua criação, destroem relacionamentos e promovem o pecado que separa o homem de Deus. Tudo que é abominável ao Senhor é algo que fere a ordem moral e espiritual que Ele estabeleceu. Entender o que é abominável ao Senhor nos ajuda a evitar tais comportamentos e a viver de uma maneira que o agrada. Deus chama o seu povo a rejeitar tudo que é impuro e a se apegar àquilo que é bom, justo e santo. Ao ouvir que algo é abominável ao Senhor, devemos nos lembrar a seriedade desta palavra e fazer um exame de consciência para garantir que nossas vidas estão alinhadas com os valores e princípios de Deus. Devemos buscar sempre a transformação pelo Espírito Santo e afastar tudo que é abominável e viver de acordo com a vontade de Deus. Agora vamos ver as pessoas que Deus odeia. Provérbios capítulo 3, versículo 31 a 32, nos adverte a não invejarmos os violentos, nem escolhermos os seus caminhos, pois o Senhor detesta os perversos, mas é amigo do justo. A violência, em todas as suas formas, é abominável aos olhos de Deus, porque ela destrói a paz, a justiça e a harmonia que Ele deseja para a humanidade. Eu quero te incentivar, meu querido amigo, minha querida amiga, que luta com a raiva, violência, a buscar a transformação por meio da graça de Deus. Deus nos chama a viver em paz com todos, promovendo a reconciliação e a justiça. Eu convido você a entregar as suas emoções e reações violentas a Deus
permitindo que Ele transforme seus corações e mentes. Segundo tipo de pessoas que Deus odeia, são pessoas insinceras. Provérbios capítulo 12, verso 22, diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A insinceridade e a falsidade são detestáveis para Deus, porque minam a confiança e corrompem o relacionamento e promovem o engano. Meus amados, eu encorajo você a praticar a sinceridade em suas palavras e ações. A honestidade é fundamental para uma vida que agrada a Deus e para manter relacionamentos saudáveis. Incentivo você a ser verdadeiro em todas as situações, sabendo que Deus se agrada de integridade. O outro tipo de pessoa que Deus odeia, os soberbos. Provérbios capítulo 16, verso 15 nos diz que todos os orgulhosos de coração são abomináveis ao Senhor. Certamente não ficarão impunes. O orgulho é um dos pecados mais perigosos porque nos leva a uma falsa sensação de autossuficiência e nos afasta da dependência de Deus. Queridos, eu quero que vocês reflitam sobre as suas atitudes de orgulho e as humilharem diante de Deus. O orgulho nos impede de reconhecer as nossas necessidades de Deus e de buscar sua ajuda. Eu incentivo você a adotar uma postura de humildade, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Deus. Outro tipo de pessoa que Deus odeia, aqueles que julgam injustamente. Provérbios capítulo 17, verso 15. A Bíblia afirma que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus odeia a injustiça, especialmente quando ela se manifesta em julgamentos distorcidos, onde o mal é justificado e o bem é condenado. Exorto a você a buscar justiça e a retidão em todas as suas decisões. Deus chama seu povo a ser justo em todas as áreas da vida, evitando favoritismo e preconceito. Encorajo você a avaliar as suas ações e julgamento à luz da justiça de Deus, sempre buscando tratar os outros com equidade e verdade. Quero fazer uma pergunta para você. Será que alguma dessas atitudes se encontra em sua vida hoje? Após de abordar atitudes e comportamentos que Deus odeia, é o momento de trazer essa mensagem para perto do seu coração. Eu quero incentivar vocês, meus queridos, a refletir honestamente sobre a sua vida à luz dos ensinamentos apresentados. Encorajo você a examinar seus corações com sinceridade. Lembre de que todos nós, sem exceção, em algum momento podemos nos encontrar afastados dos padrões de Deus, mas Ele está sempre disposto a nos perdoar e transformar. O arrependimento é o primeiro passo para uma vida renovada em Cristo. Eu incentivo você a buscar a ajuda do Espírito Santo para abandonar essas atitudes erradas e permitir que Deus transforme suas vidas, tornando-os mais parecidos com Jesus. Eu sugiro você fazer uma oração de purificação, pedindo ao Espírito Santo que purifique seus corações de qualquer coisa que o desagrade. Peça a Deus para guiá-los no caminho da justiça e da santidade, ajudando-te a viver de maneira que o agrade em todas as áreas da sua vida. Hoje, vimos que Deus, em sua santidade, odeia certas atitudes e comportamentos. Ele nos chama a viver em conformidade com seus padrões de justiça e verdade, afastando-nos de tudo que é mal. Quero te lembrar, meu amado, de que a caminhada cristã é um processo contínuo de crescimento e transformação. Devemos estar atentos sempre às áreas das nossas vidas que precisam de ser entregues a Deus. Eu sugiro você a tirar um tempo nos próximos dias para meditar nos versículos abordados. Incentivo você a pedir a Deus que revele qualquer área da sua vida que precisa de mudança e a fazer uma oração diária pedindo por pureza e alinhamento com a vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Convido você que está vendo este vídeo a se inscrever no canal Querigma se ainda não o fizeste
e a compartilhar esta mensagem com amigos e familiares. Se esta mensagem falou no seu coração, não guarde para você. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar também. Agradeço novamente pela presença de todos. Continue acompanhando as próximas lições e as reflexões que serão compartilhadas aqui no canal. Vamos terminar com uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra que nos guia e nos revela a Tua vontade. Hoje fomos lembrados das coisas e atitudes que são abomináveis aos Teus olhos. Reconhecemos que por vezes permitimos que o pecado e as más atitudes encontrem espaço em nossos corações. Pedimos que Teu Espírito Santo venha agora sondar nossos corações e revelar qualquer área que precisa de arrependimento e mudança. Ajuda-nos a afastar o orgulho, a violência, a mentira e todo o comportamento que desagrada a Ti. Queremos viver em humildade, sinceridade e justiça, buscando sempre agradar-Te em todas as nossas ações. Senhor nosso Deus, Te pedimos que purifica os nossos corações e guia-os no caminho da Tua justiça. Que nossas vidas sejam reflexo do Teu amor e da Tua santidade. Ajuda-nos a sermos promotores da paz, da verdade e da retidão em todos os lugares onde estivermos. Que a Tua graça nos transforme a cada dia, moldando-nos à imagem de Cristo, para que possamos viver uma vida que Te agrada e que traz glória ao Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, fico por aqui e Deus te abençoe. Receba um forte abraço deste amigo que te fala. Eu sou o pastor Damásio de Almeida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Não somente hoje, mas amanhã e para todos sempre. Amém. Shalom.